Agora daremos início formal ao evento de lançamento do livro A Negociação como Processo Infocomunicacional e Intercultural, o que os negociadores precisam saber em países de língua portuguesa. Para isso, iniciaremos registrando as autores presentes ao evento e que comporão automaticamente a mesa virtual. Professora doutora Liana Filgueira Albuquerque, vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, representando oficialmente a UFPB, anfitriã desse evento, e o reitor professor doutor Valdinei Gouveia. O embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, Instituto de Cooperação de Portugal, Instituto da Cooperação e da Língua, vinculado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e apresentador da obra, que ainda não está presente, mas irá chegar, e então fará parte da mesa. Senhor João Marcelo Costa Melo, segundo secretário da Missão do Brasil na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, representando neste ato o Itamaraty, em nome do embaixador Pedro Fernando Bretas Bastos, chefe da Cooperação do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Professora doutora Fernanda Ribeiro, diretora da Faculdade de Letras, FLUP, representando nesse ato a Universidade do Porto. Professor doutor Ulisses Carvalho da Silva, diretor do Centro de Comunicação, Turismos e Artes, CCTA, e também representando nesse ato a editora do CCTA da UFPB. Professor doutor Rodrigo Freire, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, da UFPB. Professora doutora Ana Berenice Pérez Martorelli, diretora das Relações Interinstitucionais da Agência UFPB de Cooperação Internacional, ACI UFPB. Professor doutor Vasco Ribeiro, diretor do mestrado em Comunicação da Universidade do Porto e prefaciador da obra. Professor doutor Daniel Alves, chefe de Departamento de Mediações Interculturais da UFPB, que havia escrito no chat, não sei se ele permanece, mas ele havia enviado os parabéns em nome do departamento e falou que precisava, que não poderia continuar. Não sei se ele permanece ou se já precisou sair. Professor doutor Armando Malheiro da Silva, como um dos organizadores da obra e também na condição de diretor do doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais da Universidade do Porto, e representante do Grupo de Pesquisa em Informação, Comunicação e Cultura Digital do CIT-CM. Professor Dr. Roberto Vilmar Satur, como um dos organizadores da obra e na condição de líder do Grupo de Pesquisa de Mediações Interculturais, Negociações e Negociadores Internacionais no Mundo, Minimundo, e do Observatório Minimundo. Professor Dr. Francisco Patrício Esteves, coordenador do Centro de Investigações das Ciências Sociais, CICSA, e professor do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências, ISPTEC, Luanda, Angola, e autor de um dos capítulos. Professora doutora Aliane de Freitas Chacon, coordenadora do LEANI, Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais, e vice-líder do Grupo de Pesquisa em Mediações Interculturais, Mediações e Negociadores Internacionais no Mundo, Minimundo, e uma das coautoras de capítulo. Professora doutora Márcia Cristina Paixão, coordenadora do projeto Probex Comex, do CCSA, e professora doutora Márcia Félix, ambas da UFPB, e coautoras de capítulo. Professora doutora Olívia Manuela Parques Pestana, de Portugal, da Universidade do Porto e uma das coautoras de capítulo. Senhora Manuela do Carmo Moreno Obanon e Neuza Maria Rocha Barbosa Vicente, vinculadas ao Ministério da Educação de Cabo Verde e coautoras de capítulo. Professora doutora Rosa Manuela Pinto Teixeira Munguambe, de Moçambique e vinculada à Universidade Eduardo Mondlane, daquele país e autora de um capítulo. Senhora Constância Sofia Cornélio Barros de Jesus e senhora Bia Ble Ritu,
Carvalho de Jesus, do Timor-Leste, doutorandas da Universidade do Porto e da Universidade de Évora, respectivamente, e coautoras de capítulo. Professor doutor Samba Sané, de Guiné-Bissau, e atualmente professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e autor de um capítulo. Professor doutor José Dalmo de Souza, do Brasil, vinculado a Unijuí, e um dos autores de capítulo. Se mais alguma autoridade ou coautor está presente e não foi mencionado, por favor, não tenha confirmado, por favor, não se sinta acolhido, mas sejam todos bem acolhidos e sejam bem-vindos para ficarem conosco. Vamos agora aos discursos breves das autoridades presentes, antes da apresentação da obra em si. E a brevidade desses discursos serão em decorrência da ideia de não tornar o evento muito longo. Convidamos agora a professora doutora Liana Filgueira Albuquerque, vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, representando oficialmente a UFPB, e o professor e reitor doutor Valdinei Gouveia, como universidade anfitriã do evento, para declarar oficialmente aberto, dar as boas-vindas e fazer o uso da palavra em seu discurso de abertura. Muito obrigada. Bom dia, prezados senhores e prezadas senhoras. É um grande prazer que recebemos a todos aqui para celebrarmos este nobre evento de lançamento do livro. O livro, né, que está agora sendo colocado aqui para discutirmos, para falarmos sobre ele, sobre a importância dele, que é a negociação como processo infocomunicacional e intercultural, o que os negociadores precisam saber em países de língua portuguesa. Inicialmente, eu quero manifestar a minha profunda gratidão aí ao professor, né, que também organizou esse livro, o doutor Roberto Vilmar Satur, que é do Departamento de Mediações Interculturais, o DMI, daqui da UFPB, pelo gentil convite para que eu pudesse participar deste evento. E é com grande prazer que eu dou as boas-vindas a todas as celebridades aqui presentes, em nome do excelentíssimo diplomata, senhor João Ribeiro de Almeida, que também é presidente do Instituto Camões aí em Portugal. Também aos autores e coautores dos capítulos do livro, aos professores presentes, estudantes e demais convidados. Parabenizo os professores Dr. Roberto Vilmar Satur e o Dr. Armando Malheiro da Silva, da Universidade de Porto, que organizaram esta admirável obra. Uma obra visionária, construída pelas mãos de diversos continentes, com o propósito de unir os países no mundo que falam a nossa língua, o português. Nós sabemos a dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos para realizar nossos sonhos. Se não houver amor, não conseguiremos seguir em frente superando os obstáculos. E foi isso que os professores vivenciaram, e hoje estamos aqui todos nós juntos celebrando a concretização deste sonho. Este momento será com certeza a partida para muitas conquistas deste grupo que é formado pelos países de língua portuguesa, denominado PLP. E ontem eu estive conversando com o professor Roberto, e aí ele me disse, eu vou aqui abrir aspas, a língua portuguesa é o fator mais concreto que nos une, e as nossas diferenças nos complementam. Porque eu tinha comentado com ele sobre o que seria, de fato, mais difícil na união de grupos, que seria exatamente a cultura. E foi quando ele colocou que essa diferença cultural é exatamente o que nos complementam. E é nessa visão que acreditamos que juntos somos mais. E é uma honra estar aqui representando a Universidade Federal da Paraíba, e quero dizer aqui a todos que contem conosco para colaborar na solução das necessidades que forem surgindo neste processo, que é tão importante para todos nós que fazemos parte do PLP. Desejo muito sucesso a todos e, dessa forma, declaro aberta a sessão. Agradecemos as palavras da vice-reitora, doutora Liana Filgueira Albuquerque, e pedimos agora para proferir as palavras iniciais o embaixador João Ribeiro de Almeida, para inicialmente falar na condição de presidente do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. Registramos que, num segundo momento, o embaixador falará apresentando o livro. Boa tarde a todos.
Estão-me a ouvir bem? Um abraço muito fraternal de uma Lisboa muito soalheira, cheia de sol, neste início de outono em Portugal, que felizmente está a ser com bastante sol ainda e muito pouca chuva. E sol é uma palavra importante hoje nesta nossa neste lançamento deste importante livro, A Negociação como Processo Infocomunicacional e Intercultural, uma palavra de saudação para as autoridades académicas da Universidade Federal da Paraíba, Sra. Professora Liana Filgueira Albuquerque, daqui de Lisboa, um abraço muito especial, não deixa de ser a nossa anfitriã também hoje, e um abraço para a Universidade do Porto e para todos que estão aqui da Universidade do Porto. Palavra especial também para os organizadores, os queridos professores Roberto Vilmar Satur e Armando Malheiro da Silva, todos os outros investigadores de todas as latitudes que contribuíram para este livro, uma saudação muito especial do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Nós, desde o início, desde a parte embrionária desta obra, que imediatamente nos associámos, porque vimos que era um momento importante também para a língua portuguesa, para a consolidação da língua portuguesa, e porque envolve esse universo maravilhoso, multicultural, porque a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica, todo esse universo que é a CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa. De maneira que nós, Camões, não podíamos ficar alheios e, com entusiasmo, associámos-nos também a toda a gênese que esteve à volta do início desta obra. De maneira que, com minhas palavras iniciais, era o que eu queria dizer, dizendo que é com muita satisfação que, em nome também do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que estou aqui convosco. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do embaixador João Ribeiro de Almeida. Pedimos agora para fazer o uso da palavra o senhor João Marcelo Costa Melo, segundo secretário da Missão no Brasil da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, representando nesse ato Itamaraty, e também o embaixador Pedro Fernando Bretas Bastos, que é chefe da Missão no Brasil, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Muito boa tarde a todos. Pediria apenas uma confirmação se me ouvem bem. Sim. Muito obrigado. Eu experimentei alguma dificuldade na minha conexão aqui pela minha estação de trabalho, de modo que tive que trocar pelo meu celular e agora consigo ouvi-los melhor, mas pediria então que, se houver alguma falha na recepção do meu áudio, que me sinalizem para que eu possa, enfim, ficar ciente disso. Muito bom dia e muito boa tarde a todos. Eu queria começar por cumprimentar os organizadores da obra, professores Roberto Vilmar Satur e professor Armando Malheiro da Silva, felicitando-os pela iniciativa e agradecendo o convite para tomar parte desse lançamento. Cumprimento também a doutora Liliana Albuquerque, nossa anfitriã, cumprimento ao embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, e bem como cumprimento todos os professores e autores da obra aqui presentes. Eu sou o João Marcelo Costa Melo, como a Brisa acabou de gentilmente me introduzir, eu sou diplomata lotado na Missão do Brasil junto à CPLP, uma missão diplomática de Itamaraty sediada aqui em Lisboa, que se ocupa dos temas específicos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Estou aqui hoje representando o embaixador Pedro Bretas, nosso representante permanente junto à CPLP, que por compromissos previamente assumidos não pôde tomar parte aqui conosco. Eu gostaria de começar por registrar que a CPLP, em seus 25 anos de existência, celebrados em julho passado, avançou muito, a começar pela compreensão dos Estados-membros em favor de uma concertação de visões, sobretudo de valores comuns, por meio de um diálogo franco e em pé de igualdade. Nós somos 9 países situados em 4 continentes e, nesta nossa imensa heterogeneidade,
a CPLP envia ao mundo uma mensagem de paz, de solidariedade, de tolerância, de diálogo e de plurilinguismo. Para além da nossa concertação política, a CPLP confere progressivamente maior densidade a uma rede de relações e de intercâmbio entre agentes estatais e não estatais, nas mais diversas áreas da vida pública e social. As nossas sociedades, elas estão cada vez mais aprendendo, cada vez mais próximas e aprendendo uma com as outras. Então, eu acho oportuno fazer uma brevíssima reflexão sobre o conceito de comunidade, que é princípio e é desígnio da CPLP. Nossa comunidade, ela não se constitui a partir de valores abstratos, mas a partir de tradições, de costumes, de experiências históricas compartilhadas. E a partir das nacionalidades, mas não a elas se sobrepondo. O que confere concretude e inteligibilidade à CPLP é a sua experiência histórica em língua portuguesa, uma língua que não pertence unicamente a Portugal, tampouco ao Brasil. É um patrimônio compartilhado, um tesouro linguístico que confere identidade específica aos povos que formam a nossa comunidade. E foi a partir desse idioma comum, em torno dos valores que ele carrega, que nós construímos uma relação de irmandade e de cooperação entre nossas nações. São muitos os indicadores possíveis para mensurar a importância relativa das línguas. E nosso idioma ele detém um peso e um potencial de crescimento muito expressivos. Está entre os 10 principais do planeta, com cerca de 280 milhões de falantes, o que a situa entre a 6ª e a 8ª colocação, a depender dos critérios de mensuração. A língua portuguesa está também plenamente integrada ao mundo digital, ocupa o 5º posto com mais usuários na internet. Se nós formos pensar num indicador pouco comum, que seria o relacionado ao PIB linguístico, nós estaríamos em 8º lugar no mundo. E nesse contexto de lusofonia, o Brasil responde por cerca de 80% do total de falantes de português no mundo. Para o Brasil, promover a língua portuguesa, portanto, é fortalecer a CPLP. E isso significa um reforço do sentimento nacional de pertencer fraternalmente a outros espaços culturais de expressão do mesmo idioma, espaços onde a nossa própria cultura se mostra relevante. Promover a língua portuguesa por meio da promoção de suas variantes é uma estratégia efetiva, portanto, para intensificar a atuação e a presença da comunidade nos próprios Estados-membros, em outros países e em regiões administrativas como Macau e Goa, que estão contemplados na publicação que estamos aqui lançando. E, à luz dessa percepção, tendo sempre presente o caráter pluricêntrico da língua portuguesa, o Brasil assumiu desde muito cedo suas responsabilidades como um polo para a salvaguarda e para a difusão da língua portuguesa, do nosso idioma. O Brasil cumpre esse papel em 3 dimensões: no multilateral, junto à CPLP, em ações bilaterais junto a países parceiros e também unilateralmente, por meio de uma rede de ensino no exterior, coordenada e promovida pelo Itamaraty, que remonta à década de 30. Eu queria apenas mencionar muito rapidamente que essa rede de ensino do Itamaraty conta hoje com 24 centros culturais brasileiros, 5 núcleos de ensino de português e 32 leitorados em países espalhados nos 5 continentes. Em período pré-pandemia, essa rede chegou a atender mais de 20 mil alunos por semestre. Hoje conta com cerca de 12 mil estudantes, a maior parte em modalidade de ensino remoto, que foi a maneira como encontramos para manter as atividades no contexto da pandemia, como todos nós sabemos. Outro pilar fundamental da CPLP é a cooperação em todos os domínios, a cooperação técnica, que oferece um leque de possibilidades no âmbito da concepção, da implementação e avaliação de projetos, numa perspectiva de multilateralidade e de complementariedade. Pelo Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação, que nós chamamos de ABC, e é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, ela atua como ponto focal e trabalha para potencializar os esforços empreendidos na CPLP e pelos países membros para a superação dos entraves ao desenvolvimento. Para o governo brasileiro, as relações com os países de língua oficial portuguesa são uma prioridade, e o programa desenvolvido pela ABC demonstra isso. Gostaria de mencionar um outro número aqui, muito rapidamente, que representa a cooperação com países de língua portuguesa, responde por cerca de 38% do total dos recursos executados pela Agência Brasileira de Cooperação, nossa ABC. No entanto, a lusofonia contemporânea deve ser vista também sobre o prisma econômico, uma vertente abraçada com cada vez mais entusiasmo pelos países da CPLP. Nós precisamos intensificar nossas trocas culturais como meio de fortalecer nossas relações empresariais e econômicas.
No presente, há entre todos os Estados-membros da nossa comunidade uma forte aspiração de maior aproximação econômica e comercial, que não pode ser frustrada, mas que tem na cultura um vetor transversal de imensa importância. Como é do conhecimento de todos, no mês de julho passado, Angola assumiu a presidência temporária da CPLP e estabeleceu como prioridade para o seu mandato o aprofundamento das relações econômicas e comerciais. Foi também na cúpula de chefes de Estado e de governo de Luanda que tivemos a aprovação de um acordo sobre mobilidade no espaço da CPLP. É um instrumento que representa um passo significativo para uma maior mobilidade dos nossos cidadãos, para que sejamos cada vez mais uma verdadeira comunidade de pessoas. É um esforço com grande potencial de trazer a CPLP para o cotidiano das nossas gentes e para intensificar as nossas trocas. Outro desdobramento recente, que precisa ser mencionado e que reflete de maneira inequívoca o crescente interesse internacional pela organização, é a ampliação do número de observadores associados da CPLP, estados e organizações internacionais. Em 2014, a CPLP tinha 3 países como observadores com estatuto de observador associado. Hoje tem 29 países e 3 organizações internacionais. Essa conjuntura atual que se observa evidencia a pertinência da obra organizada pelos professores Roberto Satur e Armando da Silva. É um trabalho que nós saudamos como uma valiosa contribuição ao esforço coletivo de, como eles próprios mencionam na introdução do livro, colocar o espaço CPLP no radar das pessoas, como um espaço de afetos e de cumplicidades, mas também um espaço de oportunidades, segundo a perspectiva empresarial. Tendo em conta esse impulso recente para a elaboração de uma estratégia integrada de aprofundamento da cooperação econômica, não haveria momento mais oportuno para essa publicação ser lançada. É uma valiosa ferramenta para diplomatas, empresários, investidores e todos aqueles interessados em lançar mão desse ativo de valor inestimável que é a nossa identidade linguística. São essas as palavras que eu gostaria de colocar aqui, felicitando os autores pelo lançamento e cumprimentando novamente todos os participantes desse lançamento e falando da nossa alegria de tomar parte desse evento. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor João Marcelo Costa Mello. Pedimos para fazer o uso da palavra a professora doutora Fernanda Ribeiro, que é diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, representando assim a Universidade do Porto. Muito bom dia, muito boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por cumprimentar a senhora vice-reitora da UFPB, professora Liana Filgueiras Albuquerque, o senhor embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e nas suas pessoas cumprimento todos os que estão a participar nesta sessão e que nos dão o gosto de partilhar também com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto este trabalho que, no fundo, resulta ele próprio da cooperação entre colegas de países de língua portuguesa e isso é sempre um aspecto que nos apraz muito assinalar. Da parte da Faculdade de Letras, naturalmente, que umas breves palavras para dizer do gosto e da satisfação de estarmos associados a esta iniciativa. Queria felicitar, naturalmente, os autores, os organizadores da obra, o professor Roberto Vilmar Satur e o meu colega Armando Malheiro da Silva, mas também todos os outros autores que participam da obra, o autor do prefácio, enfim, esta colaboração muito importante nesta partilha de conhecimento entre as nossas duas universidades, a Universidade do Porto e a UFPB, uma relação que já vem de há muitos anos e que este tipo de iniciativas ajuda a fortalecer, a desenvolver e a criar laços para que se aprofunde no futuro. Por isso, um agradecimento aos autores, que na verdade são a razão de ser de estarmos hoje aqui, portanto o trabalho é deles e merece serem felicitados por isso. Agradecer também a organização desta sessão e fazer votos que este momento que
infelizmente, por um lado, não pode ser presencial, tem também a vantagem, e com isso a pandemia também nos ensinou algumas coisas, a vantagem de poder ser partilhado à escala internacional, nos vários países de língua portuguesa, que de outra forma, presencialmente, por certo, não teríamos também uma comunidade tão alargada e não chegaríamos a toda a CPLP, como já hoje aqui isso falou. Por isso, espero que seja um momento de divulgação e que crie, sobretudo, o interesse para que o livro seja lido, seja uma fonte de inspiração para trabalho futuro. Por isso, muito obrigada a todos e o gosto da Faculdade de Letras de estar nessa sessão, portanto, que eu reafirmo. Obrigada. Agradecemos à doutora Fernanda Ribeiro pelas palavras e agora pedimos para o professor doutor Rodrigo Freire, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCHLA, da UFPB, para estar com a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos os presentes, né, nessa sessão de lançamento do livro, saudar a todas as autoridades, né, mas saudar, sobretudo, né, os organizadores e os autores, né, do livro agora que estamos aqui nesse lançamento. Né, o professor Armando Malheiros, né, da Universidade do Porto, e o meu colega, né, professor Roberto Vilmar Satur, né, que é professor aqui, né, do CCHLA, né, da UFPB. O CCHLA, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, daqui da nossa universidade, né, um dos centros, né, mais tradicionais, mais antigos aqui da nossa universidade, que tem mais de 60 anos, né, para os padrões portugueses, certamente não é tanta coisa, né, mas para os nossos padrões brasileiros já é uma universidade madura, digamos assim, né, que atua em diversas áreas, né, do conhecimento. O nosso centro, né, como o próprio nome diz, né, trabalha, obviamente, muito forte, né, com o ensino de línguas, né, mas também das humanidades. Né, então, é um centro que preza, né, essa questão do diálogo intercultural, né, que é algo muito presente nas nossas pesquisas, nas nossas investigações, e que, obviamente, né, motivam também, né, a essa obra, né, que agora estamos realizando. Então, veja, aqui no nosso centro, por exemplo, nós temos o LEA, né, que é o curso que chama Línguas Estrangeiras Aplicadas a Negociações Internacionais, né, que é justamente onde atua, né, o professor Roberto Satur, né, e aí, obviamente, né, essa obra também é produto, né, dessa reflexão que é feita, né, no LEA, junto com esses colegas, né, de todo o mundo. Né. Agora, nós temos também, por exemplo, iniciativas muito importantes, como o PLAY. Né, o PLAY é um programa de línguas, né, de português, na verdade, aplicado a estrangeiros. Né. Então, nós, sobretudo com esse movimento, né, de imigrantes que cada vez mais chegam também ao Brasil, né, nós temos essa preocupação, esse trabalho, né, de oferecer o ensino de língua portuguesa e, obviamente, a acreditação, né, desses profissionais, desses estudantes que acabam chegando aqui no nosso país e que, obviamente, nós acolhemos, recebemos, né, com muita alegria. Como o embaixador, né, João Marcelo, né, eu acho que muito bem se referiu, né, isso o português eu acho que né, a língua portuguesa, na verdade, é um tesouro cultural, né, comum que nós todos compartilhamos. Né, e isso, obviamente, é resultado, né, de todos nós que estamos aqui presentes nesses países que fazem parte, né, da comunidade de países de língua portuguesa, né, termos uma história comum, uma cultura comum, apesar também, como foi dito já, muito bem dito, nossas especificidades nacionais, mas há esse passado comum que deve, obviamente, né, servir, eu diria, como inspiração a mais para o nosso presente, né, de cooperação, né, para uma convivência necessária, né, cooperativa, né, respeitando os valores humanos e, obviamente, né, estimulando, né, para além do intercâmbio cultural, também o intercâmbio comercial, né, a troca, né, comercial entre os nossos países. Aqui no Brasil, por exemplo, né, até há muito pouco tempo, né, nós não estudávamos a história da África. Né, em muito tempo, é coisa de 10, 15 anos apenas, né, que se começa a dar uma atenção mais específica, eu diria, à história da África, né, que, obviamente,
nós, que é um continente com o qual nós temos essa ligação toda histórica, inclusive proximidade, né? Essa semana eu estava compartilhando a informação que eu vi, né, num site de geografia, por exemplo, que aqui minha cidade, onde eu estou, onde está o FPB, que é João Pessoa, é a cidade que é o polo extremo oriental, né, das Américas, nós estamos mais próximos da África, por exemplo, não é, obviamente atravessando o Atlântico, não é, do que do Acre, né, que é um estado ao norte, né, do país que faz fronteira com a Bolívia, né, no nosso extremo ocidental, digamos assim, né, justamente o inverso. Então, obviamente que essa proximidade, não só física, mas cultural também, né, precisa estar presente, né, e eu acho que uma obra como essa, né, e obviamente todas as iniciativas, né, que já foram citadas aqui, nos estimulam, né, a pensar os países todos de língua portuguesa dessa maneira, né, como uma comunidade, né, que precisa ser cultivada o tempo todo. Acho que faz bem para nós todos, né, como, digamos assim, detentores de uma cultura comum, mas também como pessoas, né, interessadas com a cooperação internacional, e eu diria isso mesmo, o fortalecimento, né, de uma sociedade comprometida, né, com a democracia, com os direitos humanos, com o multiculturalismo, né, valores tão importantes, né, nesse mundo que nós enfrentamos. Então, deixar mais uma vez meus parabéns aos autores, né, isso os organizadores da obra, e dizer que a UFPB, o CCHLA, segue, né, de braços abertos, né, para esse tipo de cooperação como que estamos fazendo aqui. Obrigado. Agradecemos ao diretor Rodrigo Freire pelas palavras e agora pedimos para que possa fazer o uso da palavra a professora doutora Ana Berenice Pérez Martorelli, diretora das Relações Interinstitucionais da Agência da UFPB, Agência de Cooperação Internacional, ACI, UFPB. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, como diretora das Relações Interinstitucionais da UFPB, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos neste projeto pela iniciativa de criar mais um importante espaço lusófono, onde podemos unir diferentes países, de diferentes continentes, com diferentes culturas, através da nossa língua portuguesa. Este é um pequeno exemplo da força de uma língua, né? Com este livro, damos um passo a mais em direção a novas parcerias acadêmicas, científicas e culturais. E a UFPB, nós também somos membros da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, a UP, que buscamos promover a cooperação entre as universidades e institutos superiores. Eu aproveito este momento aqui para afirmar que a UFPB tem o prazer também de estabelecer convênios de cooperação com todas as universidades e institutos envolvidos aqui neste livro. Nós temos com com a Universidade do Porto, mas não temos, por exemplo, com o Instituto Politécnico de Tecnologia e Ciências de Angola, nem com a Universidade de Cabo Verde, com a Católica de Portugal, Eduardo Mundain, de Moçambique. Moçambique nós temos com Maputo e Áquila, e também não temos com a Universidade Nacional de Timor-Leste, já tivemos, mas expirou. Então, aproveito a oportunidade para dizer que estamos dispostos a aumentar nossas parcerias e trabalharmos juntos. E parabéns mais uma vez a todos. Obrigada pelas palavras, professora Ana Berenice. Agradecemos às autoridades que fizeram parte da mesa virtual e renovamos o convite para que todos sigam conosco nesse evento até o seu final, pois temos ainda muitas ricas contribuições internacionais, interculturais e interinstitucionais para ouvirmos hoje. Informamos que no chat será colocado o link da obra para que vocês possam baixá-la gratuitamente em e-book, em formato de e-book, em PDF, e também vocês podem ter acesso a toda a coleção e podem baixá-la também e aproveitar esse material riquíssimo. Nesse momento, pedimos para fazer o uso da palavra novamente o senhor embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões, agora para apresentar o livro lançado nesse evento. Muito obrigado, Brisa Duarte, mais uma vez. É com muito gosto que o faço. Esta publicação muito valiosa e muito útil, intitulada A Negociação como Processo Infocomunicacional e Intercultural, o que os negociadores precisam saber em países de língua portuguesa, aparece num momento muito especial. É num momento em que todos, do universo da lusofonia, ansiamos pela multiplicação de obras, ensaios, comunicações, relatórios, sínteses, estudos, dissertações, monografias,
teses em língua portuguesa na área da investigação e da ciência, nas suas mais diversas vertentes. Tudo isso, reforçar o papel da língua portuguesa enquanto língua de investigação e de ciência, é mais uma manifestação da pujança e da fortaleza do nosso idioma comum, enquanto património comum, no concerto das línguas globais, porque a língua portuguesa é uma língua global, ao contrário do que muita gente pode pensar, falada em 4 continentes e num momento em que temos uma cada vez mais insaciável sociedade da informação, é com especial satisfação que só posso saudar esta publicação, esta obra, e é também com particular regozijo que apresento este livro após um desafio nesse sentido dos organizadores do mesmo, os professores Roberto Vilmar Satur e Armando Malheiro da Silva. Pude igualmente comprovar que se trata de mais uma colaboração académica de grande nível entre instituições e atentos investigadores universitários do Brasil e de Portugal. Uma menção novamente especial e particular para a Universidade do Porto, Sra. Professora Fernanda Ribeiro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Como sabe, a nossa relação institucional entre a Faculdade de Letras e o Camões é muito antiga também, e é para reforçar e é para continuar. Fico muito contente de ver mais uma vez a Faculdade de Letras também envolvida num evento desta natureza. E, obviamente, com um forte e especial envolvimento da Universidade Federal da Paraíba. É sempre bom ver a boa cooperação intrauniversitária, neste caso através do Atlântico, através também do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, CCTA, que edita a obra, sobre uma temática muito importante e atual, que é a negociação perante cenários de diversidade comunicacional e cultural. Uma palavra também de apreço e de muita admiração por todos e cada um dos investigadores em todas as latitudes, e mais à frente de certeza que vamos ter a oportunidade também de os ouvir, que concordaram em apresentar os seus textos com um didático e atual, vamos lá, um roteiro para conhecer, melhor compreender e negociar nas diversas geografias onde se fala, mas também onde se pensa e decide em língua portuguesa. E é muito interessante ver, das apresentações que eu tive a oportunidade de ler, que muitas vezes não escondem, pelo contrário, partilham de forma frontal as idiosincrasias de muitas das realidades com que nos deparamos localmente, seja onde for, e as especiais características de cada um dos povos que compõem a CPLP. Isso é muito importante quando vamos negociar, sabemos com quem é que temos do outro lado. Isto torna, portanto, esta obra ainda mais interessante e eficaz, porque propicia um entendimento completo, sem subterfúgios, dos respectivos cotidianos, ainda que numa perspectiva forçosamente subjetiva, como não poderia deixar de ser. Trata-se de uma matéria que acresce, na minha opinião, que se destina sobretudo aos países de língua portuguesa e que, portanto, enriquecerá o nosso acervo comum e permitirá uma reflexão sobre como podemos aprofundar o nosso relacionamento mútuo no seio da CPLP. A obra também é importante nessa vertente. Tal como na nota introdutória, os organizadores, quando me desafiaram, explicaram de forma sobremaneira clara, aliás, o objetivo é potenciar o diálogo, para melhor nos conhecermos e para melhor interagirmos. Poderá ser longo esse caminho, mas afigura-se-me incontornável que são obras como esta, impregnadas de um espírito de pesquisa insaciável e minuciosa sobre uma temática muito atual, ao fim e ao cabo é conhecer-nos melhor uns aos outros, farão aproximar seguramente, de forma crescente, os vários universos de falantes de uma língua portuguesa cada vez mais pluricêntrica, felizmente. As realidades e as dinâmicas são por vezes distintas,
mas não podemos, efetivamente, desperdiçar este ativo comum que é falarmos e entendermos no mesmo idioma, na mesma estrutura linguística, ainda que com as suas variedades e estilos que enriquecem muito mais o português, essas variedades e esses estilos. Contribuiremos assim, estou certo, de forma indelével para a construção de um espaço comum que vai muito para além do tradicional e igualmente importante, eu diria mesmo indispensável, o tradicional mundo dos afetos que já nos acerca a todos, exatamente pela partilha desta mesma língua e das cumplicidades que ela provoca quando falamos todos na nossa língua. Devemos, contudo, ir muito mais longe, e esta obra é um exemplo disso. Devemos ir mais longe, fazer da língua portuguesa uma efetiva língua de ciência, investigação, de negócios também e de inovação, até porque está comprovado que, por muito que estejamos todos afastados geograficamente, falar e interagir no mesmo idioma quebra sempre barreiras psicológicas e facilita também no comércio a confiança, algo que estará logo em condições de resultar num crescimento exponencial de investimentos, e não é só de investimentos económicos, é de investimentos também culturais e de partilha dos nossos valores comuns, de investimentos em todos os sentidos e em todas as latitudes. Eu não me quero alongar muito, mas esta constatação vale para muitas outras variáveis, como, por exemplo, para o turismo, porque cria cumplicidades e mais-valias que, de uma outra forma e perante outras realidades, seriam mais difíceis ou impossíveis de construir. A temática abordada nesta obra é, pois, como atrás já referi, de primeiríssima atualidade e contribuirá para uma maior valorização do espaço CPLP, quer no interior daquele universo, quer também, e isso é muito importante, na forma como de fora nos percepcionam dentro do espaço da CPLP. O livro, para isso, é exemplar. Ajudará a um relacionamento entre todos de maior qualidade e, principalmente, de melhor compreensão recíproca e facilitará entendimentos, sejam económicos, turísticos, empresariais, políticos, culturais, sociais, das respectivas sociedades civis, e eu atrevo-me a dizer muito mais até do que as respectivas sociedades civis nos contactos pessoa a pessoa. Como dirigente de uma agência estatal de um país membro da CPLP, como é a agência aqui, o Camões, enquanto agência estatal para o desenvolvimento também, e que tem o nosso Camões entre as suas prioridades a promoção e a divulgação da língua e das mais diversas manifestações da cultura dos que se expressam em português, e também nos cabendo, como sabem, a coordenação e a supervisão das atividades e políticas públicas de cooperação para o desenvolvimento. Portanto, sendo eu um dirigente de uma agência com estas características, só me posso congratular e felicitar todos por mais esta obra científica em língua portuguesa, um autêntico manual, um guia para melhor conhecermos os países membros desta querida nossa comunidade e que enriquecerá o património comum, como já atrás disse. Estou convicto que vai alicerçar melhor as pontes de entendimento entre este vasto universo espalhado por 4 continentes, potenciando, como também já disse, as relações mormente económico-comerciais, mas também outras, para que o entendimento seja muito mais profícuo entre nós todos. Eu penso que todos seguramente ganharemos com isso. Muito obrigado a todos. Obrigada pela riquíssima apresentação, embaixador João Ribeiro de Almeida. E agora pedimos para fazer o uso da palavra o prefaciador, doutor Vasco Ribeiro. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Permitam-me cumprimentar a senhora vice-reitora da UFP, a professora Liliana Filgueira Albuquerque, a senhora diretora da FLUP, a professora Fernanda Ribeiro, o presidente do Camões, o senhor embaixador João Ribeiro de Almeida, e também demais autoridades e colegas aqui presentes e autores.
Permitam-me também agradecer e dar os parabéns, em primeiro lugar, aos organizadores, ao professor Roberto Vilmar Satur e ao meu colega e amigo, o professor Armando Malheiro da Silva. Eu queria assegurar-vos que foi uma honra muito grande poder ter contribuído com um prefácio que acabei por dar o título de Viagem, Conhecimento, Tolerância, porque eu também sei que estes ingredientes resultam em muita diversidade. Dizer-vos que ao longo desta obra os autores conseguem apresentar aqui um conjunto de informações muito úteis e cruciais para quem quer negociar no espaço da lusofonia, ou no espaço onde se fala esta língua global. Vamos encontrar, como todos sabem e são testemunhas, dados que vão desde dados económicos, como referências ao Kwanza angolano, ou até recordar que o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Mas não se fica só por aqui. Este trabalho é, por si só, um contributo importante na multiculturalidade e na sua negociação, porque nos dá perspectivas, por exemplo, da dimensão atlântica de Cabo Verde, ou a importância da Igreja em Macau, ou ainda a fusão asiático-portuguesa tão presente na cultura timorense, ou ainda também a diversidade dos dialetos e das línguas em Moçambique, que vai do Nhungwe, em Tete, até ao Xangana, na região de Maputo. E é todo este cocktail cultural de conhecimento que acaba por resultar num livro agradável, muito útil e, acima de tudo, que esbarra ou que acaba por atenuar estas fronteiras que muitas vezes o desconhecimento projetam, e em tempos difíceis, onde politicamente também são aproveitados os fatores de diferença para combate político, quando isso, e todos nós sabemos que nunca poderá acontecer. Nesse sentido, quero agradecer uma vez mais aos organizadores, dar os parabéns aos muitos autores e meus colegas que participaram nesta grande obra, e, na minha qualidade de diretor da licenciatura e do mestrado de Ciências da Comunicação, disponibilizar tudo que esteja ao nosso alcance, tal como a minha diretora, a professora Fernanda Ribeiro, já o disse, tudo que esteja ao nosso alcance para continuar a colaborar e a continuar a engrossar esta importante obra. Obrigado a todos e um abraço. Boa tarde. Obrigada pelas palavras proferidas, caríssimo Dr. Vasco Ribeiro, e avisamos aos presentes que querem um atestado ou declaração de presença nos eventos que serão hoje e no dia 4, que ainda teremos outra etapa, que será o dia 4 de outubro, e será colocado no chat um link para o registro de presença, devendo a pessoa colocar seu nome, e-mail, instituição e país. Pedimos agora que, nesse momento, faça uso da palavra o professor doutor Armando Malheiro da Silva, um dos organizadores da obra. Muito bom dia, estava com o fone a desligar. Muito bom dia e boa tarde a todos. Começo naturalmente por saudar a vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, perdão, professora Liliana Filgueira Albuquerque, professora diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o senhor embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões, que nos brindou desde a primeira hora com a aceitação para fazer a apresentação deste trabalho, ao Dr. João Marcelo Melo, representante do Itamaraty, da missão do Itamaraty junto da CPLP, e demais o diretor do Centro de Humanidades e Letras e Artes da Paraíba, e também colega representante tanto da editora como das Relações Internacionais da Universidade. E os demais autores que colaboraram de forma muito generosa nesta obra. A apresentação o falar desta obra
vai essencialmente caber ao meu colega e amigo, professor Roberto Vilmar Satur. Eu poderei fazer um enquadramento num trabalho que ele, de forma muito generosa, me insistiu para que eu me associasse a ele, sendo certo que este trabalho, esta obra, nasce no contexto do pós-doutoramento que o professor Roberto Satur fez na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no âmbito das ciências da comunicação e da informação, apesar de ele vir da área mais das mediações interculturais, que tem, obviamente, uma base sempre infocomunicacional, mas, dada a sua formação também de economia e, digamos que o projeto que trouxe para desenvolver durante um ano, e ele foi-se embora exatamente quando a pandemia começou a transtornar as nossas vidas, portanto, teve aquela só de estar connosco e ter podido estar connosco de forma presencial, digamos, participando em atividades do doutoramento do ICPD, que sou diretor pela parte da Universidade do Porto, que é uma iniciativa conjunta com a Universidade de Aveiro, e noutras iniciativas, ele teve essa possibilidade de vir com um projeto que era para desenvolver, estudar de forma comparativa as competências que eram ensinadas a nível de graduação e de licenciatura em Portugal e no Brasil, em estudantes para de competências de negociação. Esta é uma das preocupações, digamos, que já trazia, e na sequência do estudo, que aliás irá ser lançado brevemente, já está agendado o lançamento dessa obra, que é o resultado, digamos, do projeto maior que o professor Roberto trouxe para desenvolver aqui em Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, surgiu a ideia complementar fruto do contacto que teve com colegas do ICPD, colegas da faculdade, a minha colega Olívia Cristina, o próprio professor, o professor Vasco Ribeiro e outros colegas, e alunos de doutoramento, como a autora do texto relativo a Timor. Isso lhe deu a ideia de estender a questão da negociação como processo infocomunicação e intercultural, poder estender, digamos assim, a uma participação mais ativa de representantes destes diversos países, que pudessem, assim, trazer uma imagem mais aproximada e com as tais então, que falava o Sr. Embaixador, destas diferentes realidades, que formam um todo que se quer cada vez mais interativo, interno e dinâmico, e com uma aproximação que a própria língua pode levar a níveis muito mais profundos, trazendo com ela depois todo um conjunto de relações e de aproximações e de iniciativas, como também referiu o representante do Itamaraty muito bem. Portanto, foi através destes contactos que se conseguiu estabelecer esta rede de autores. Posso garantir que não foi fácil. O professor Roberto vai dizer que vai falar um pouco melhor sobre isso, porque ele teve que fazer uma negociação, ele mesmo, para fazer este livro. Este livro é sobre a negociação e ele próprio resulta de uma negociação intercultural e científica, na medida que foi preciso, enfim, encontrar os parceiros e dar-lhes tempo também para poderem desenvolver o trabalho, que não foi, de facto, fácil de gerir, mas a obra está, e é daqueles pequenos passos, que eu penso que parecem pequenos passos, mas são passos importantes daquilo que nós entendemos, e eu entendo, e a diretora da faculdade a que eu tenho a honra de pertencer tem isso também muito claro como estratégia da própria faculdade, aquilo que deve ser a cooperação científica e cultural. Não é feita apenas celebrando acordos ou protocolos, mas é feita através de ações. E as ações podem ser pequenas, pode ser um pequeno livro, até que nem se veja já em papel e que está no ciberespaço ou na infosfera. Mas esse passo pode ajudar muito, pode alargar caminhos e fazer chegar mais depressa a objetivos comuns. E complementando esta ideia, deixando já, peço ao meu colega Roberto Satur, que teve a ideia, que é o especialista nesta área,
Eu, claro, não dei apenas o nome, posso dizer, porque agora dá-se o nome e fica-se como coautor de muitas coisas, mas eu participei na obra, mas sempre com a consciência de que esta iniciativa, se não fosse o professor Roberto Vilsatur, não estaríamos aqui reunidos a celebrá-la. Portanto, o mérito é quem o merece pelo trabalho excepcional e pela companhia e pela colaboração e até pela amizade que devemos ir desenvolver, tem-se revelado um parceiro que eu não posso deixar de enaltecer e elogiar, porque de facto isto também resulta, e estas obras também resultam, da empatia, da confiança que se gera nos autores. Isto não são meros trabalhos que venham só a figurar nos currículos para contar pontos académicos. Isto é o resultado de interesse científico, de amor pela ciência e pela investigação, mas também por gerar confiança e relações entre os próprios parceiros destas iniciativas. E isso parece-me importante. Obrigada por suas palavras, professor Dr. Armando Malheiro. Pedimos agora para fazer uso da palavra o professor Dr. Roberto Vilmar Satur, um dos organizadores da obra, que irá falar um pouco da caminhada, de como foi para ser feita essa obra, fazer alguns agradecimentos e apresentar a estrutura básica do livro. Eu vou, iniciando cumprimentando a todos, eu vou me dar o direito de ler para tentar cometer menos injustiça, porque o processo, como o professor Armando falou, foi bastante longo. Caríssimo embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Instituto Camões, e também João Marcelo Costa Melo, segundo secretário da Missão do Brasil na CPLP, permito que em seu nome cumprimente todas as autoridades presentes. Caríssima vice-reitora, professora doutora Liana Filgueira Albuquerque e caríssima professora doutora Fernanda Ribeiro, permita-me que, em seus nomes, cumprimente todas as autoridades institucionais e também o nosso corpo diretivo. Professor Vasco Ribeiro, professor Armando Malheiro, permito, em seu nome, cumprimente todos os professores presentes. E as caríssimas Brisa Duarte, Ana Luísa Gomes da Silva e Alia Farias Costa de Oliveira, permito que, em seu nome, cumprimente todos os alunos aqui presentes das mais diversas instituições. Esse livro pertence a uma coleção maior, ele já está no seu número 9 e foca na questão intercultural, internacional e interinstitucional. Para se realizar, precisam muitas mãos internacionais, interculturais e interinstitucionais sob a nossa organização e escrito com a colaboração dos pesquisadores de 7 países de língua portuguesa, prefaciado pelo nosso querido Vasco Ribeiro, da Universidade do Porto, e apresentado pelo embaixador João Ribeiro de Almeida Camões, do Instituto da Cooperação e da Língua. A estes, nosso eterno agradecimento. Agradecemos também ao embaixador brasileiro em Guiné-Bissau, senhor Fábio Guimarães Franco, do Itamaraty, que nos fez a intermediação junto ao Ministério de Relações Exteriores, visando uma mais ampla divulgação da obra entre os organismos oficiais desses países, ao diplomata do Itamaraty, Krishna Monteiro, pelo apoio. Portanto, agradecemos ao Itamaraty como um todo, e que aqui está oficialmente representado pelo senhor João Marcelo Costa Melo, representando o Itamaraty em nome do embaixador Pedro Bretas, chefe da representação do Brasil na CPLP. Inicialmente, o agradecimento vai às instituições Universidade do Porto e UFPB. Agradecemos ao UFPB pelo apoio e registramos aqui a presença da vice-reitora, a professora Liana Filgueira de Albuquerque, que muito nos honra. Ao CCTA, nosso agradecimento vai ao seu diretor Ulisses Carvalho da Silva e à editora do CCTA, o agradecimento ao editor José Luiz da Silva. E em seus nomes estendemos agradecimento a todos daquele centro. A professora Ana Berenice Pérez Martorelli, diretora das Relações Interinstitucionais da ACI UFPB, obrigado pelo apoio. Agradecemos ao egresso do Leane e negociador internacional Guilherme Meira pela arte da capa deste e dos outros livros de toda a coleção.
Na pessoa do diretor Rodrigo Freire, agradecemos a todo o CCHLA e sua equipe, e todos que aqui estão presentes, também sensível ao Departamento de Mediação Interculturais e ao curso Liane, propriamente dito. Ao programa de pós-graduação MPGU, a qual também sou professor, também registramos nosso agradecimento. Ao Universidade do Porto, também temos que agradecer especialmente a Faculdade de Letras, aqui representada pela professora doutora Fernanda Ribeiro, e o seu departamento, sensível ao seu departamento de Ciência da Comunicação e Informação, bem como ao programa de pós-graduação ICPD, aqui representado pelo professor Armando Malheiro. A equipe do Grupo de Pesquisa em Mediações Interculturais e Negociações Internacionais, o Minimundo e o Observatório Minimundo, bem como ao Centro de Investigação Transdisciplinar CIT-100, especialmente o Grupo de Informação, Comunicação e Cultura Digital, em que eu sou um dos pesquisadores convidados em Portugal. Aos autores dos capítulos, os brasileiros José Dalmo de Souza e Dieter Hugert Sindeberg, da Unijuí, a Márcia Paixão, a Liane Freitas Chacão, Márcia Félix e eu, da UFPB, ao angolano Francisco Patrício Esteves, do Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências, o INSPETEC, da Angola, aos cabo-verdianos Manuela do Carmo Moreno Obanon, a Neuza Vicente, do Ministério da Educação de Cabo Verde, ao Baltazar Neves, da Universidade de Cabo Verde, e ao Celso Martins, do Enapor, Cabo Verde. Ao guinense Samba Sané, atualmente na UERGS, no Brasil. Aos portugueses Armando Malheiro, Lívia Pestana, Antônio Cardoso, da Universidade do Porto, Portugal, e Vitor Gomes Teixeira, da Universidade Católica de Portuguesa. A moçambicana Rosa Manuela Pinto Teixeira, Mungambi, da Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. As timorenses Constância Cornélio Barros de Jesus, Bia Blé e Tu Carvalho de Jesus, doutorandos na Universidade do Porto e de Évora, respectivamente, e Olímpia Elisa Fátima Belo, e a todos o nosso muito obrigado. Obrigado igualmente aos bolsistas que estão fazendo o protocolo e cuidando dos bastidores, a Lia Farias, a Ana Luísa e a Brisa Duarte. O que podemos dizer sem pestanejar é que esses pesquisadores são muito bons, pois mesmo sem serem remunerados pelo que fizeram e estando em meio a uma pandemia, não deixaram de levar seu legado até o final e com grande qualidade. É na dificuldade e na escassez que os melhores se destacam. A todos os demais que também contribuíram de alguma forma e aqui não foram citados, nosso igual agradecimento, já que seria difícil mencionar a totalidade das pessoas. Quando eu entrei para o setor público, vindo do setor privado, do ambiente das universidades comunitárias, cheguei com o propósito de fazer ser diferente, que muitos falam de ser o setor público e o servidor público, com a ressalva que muitas vezes falam injustamente. Acho que estou conseguindo fazer a diferença. E, para a minha grata surpresa, encontrei muitos no setor público que pensam e fazem igual, fazem diferente, oferecendo serviços de qualidade e com responsabilidade. É desses que me aproximo. Essa estratégia se reflete em muitas parcerias que estão dando certo. Essa obra é um exemplo desse trabalho. Eu também particularmente agradeço a Deus pela força e renovo que me dá todos os dias. Creio que também falo em nome de outros aqui envolvidos, mas ressaltamos que respeitamos o pensar e o crer diferente dentro do diverso ambiente intercultural. Por isso, respeitamos as diversas crenças ou não crenças existentes. Inclusive, ressaltamos que os autores e coautores aqui presentes pensam diferente. Não lhes foi perguntado que fé ou ideologia professam. Foram escolhidos pela competência e por aceitarem fazer algo para o seu país. É um momento de festa, é a colheita de uma ideia pensada inicialmente em 2019, durante o pós-doutorado na Universidade do Porto, como bem falou o professor Armando Malheiro, e aprimorada durante as viagens constantes em terras lusitanas, para participar de atividades ICPD e outras atividades do pós-doutorado, feitas por mim na boleia ou na carona do professor Armando Malheiro.
Muito se filosofou nessas viagens. Era algo desafiador e inspirador, mas parecia um sonho distante, difícil de execução. Afinal, falávamos de algo voluntário, não se tinha recurso financeiro para tal. Esses empecilhos iniciais não foram suficientes para fazer nós desistirmos. Seguimos em frente, colocamos no papel a proposta, começamos a acionar os contatos, networks que tínhamos, difundimos a ideia, desafiamos pesquisadores e instituições. Alguns nem sequer responderam. Outros nos responderam agradecendo o convite, mas se esquivando do desafio de participar, alegando diferentes motivos. Outros, no decorrer do processo, desistiram. Motivos como esse não permitiram, por exemplo, que as queridas nações de São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial estivessem nessa obra. Esperamos que na próxima edição, se houver, que estejam elas aqui. Veio a pandemia e o processo atrasou ainda mais. Chegou-se a ter alguma dúvida sobre sua conclusão, mas, felizmente, muitos persistiram. Com muito trabalho e persistência, e apesar dos sobressaltos, com muita paciência, transpiração e insistência, o sonho virou realidade. A semente foi plantada, nasceu, foi cuidada e cresceu. Hoje é dia de colheita. Obrigado aos que abraçaram junto conosco essa causa. A ideia foi o de trazer um contributo para os povos e os mercados dos países de língua portuguesa, numa área onde ainda há necessidade de maior pesquisa, produção científica, estudos, difusão de informação, que envolve as negociações internacionais de mercado e a mediação intercultural nos e entre os países de língua portuguesa. Sabemos que já avançam bem as negociações governamentais e estatais no âmbito da CPLP. Todavia, é necessário mais atenção e estudo voltado para o mercado desses países. Cabe aqui algumas perguntas. Por que razão os profissionais e as organizações das nossas nações negociam internacionalmente com empresas e negociadores de muitos outros países do mundo e não negociamos entre os agentes pertencentes ao mercado do país de língua portuguesa? Por que conhecemos a América do Norte, a Europa e outros lugares, mas fazemos poucas viagens turísticas de negócio entre nós? Por que investimos no exterior, mas quase nunca num país com irmão de língua portuguesa? É hora de nos conhecermos melhor, no sentido privado, pessoal e particular. Precisamos de mais infocomunicação. Devemos ver os outros países de língua portuguesa como um mercado potencial a buscar e negociar, um espaço turístico a conhecer, um local para investir. Deixo aqui o desafio. Por que não conhecermos um país irmão que fala português na nossa próxima viagem de turismo? Vamos tentar estabelecer alguns negócios entre nossas empresas, mais pesquisa e produções científicas conjuntas entre as nossas universidades? Que tal nosso mercado de atuação no exterior ser um mercado de um país de língua portuguesa ou todos eles? Com esse livro é possível conhecer melhor a realidade de cada um desses mercados, escrita e comunicada por nativos comprometidos em serem verdadeiros, transparentes e éticos, como bem falou o apresentador, sobre a realidade de sua nação, mostrando as virtudes, mas sem esconder os defeitos, apontando as oportunidades e deficiências, elogiando o que deve ser elogiado e criticando o que precisa ser criticado. Ao optar que esse livro fosse editado na forma de e-book digital, de acesso aberto e gratuito, o processo é simbólico, pois reflete a necessidade do nosso tempo e momento cada vez mais intenso de cultura digital. Sendo digital, permite que todos nós já tenhamos acesso hoje ao livro, sem nos preocuparmos com deslocamentos físicos e demorados via transportadoras internacionais. Muito pertinente em tempos em que há necessidade do rápido compartilhamento de informações. Esse livro ficará disponível não apenas para todos os estudantes, pesquisadores, profissionais, organizações e sociedade em geral dos países de língua portuguesa, mas para o mundo que queira conhecer ou fazer negócio com os agentes econômicos desses países de língua portuguesa. Com ele, estamos divulgando ao mundo a existência de um relevante mercado para fazer negócio e ótimos lugares para conhecer e viver. Trata-se de um livro internacional, interinstitucional e intercultural. Tão intercultural que nem o editor e nem os organizadores ousaram padronizar diferenças para um único estilo de escrita, regras e expressões.
Por exemplo, sugerimos o padrão ABNT nas referências, mas como poderíamos impor que a ABNT, se estamos num ambiente intercultural de muitos países que usam regras diferentes e deixamos palavras escritas de forma diferente e que remetem a pequenas entonações distintas, mas que seguem sendo da nossa língua portuguesa multicultural e viva, presente em continentes. Portanto, na obra os leitores encontrarão, ora, a palavra fato, em outro momento facto, equipe ou equipa, registro ou registro, e muitas outras. Que esse livro sirva de bússola inicial e que instigue mais negociações de mercado no âmbito do espaço CEPLP. Esperamos muito que, de fato, vocês gostem e difundam essa obra em cada um dos seus países, tanto na academia quanto junto aos órgãos oficiais e governos, como também no setor privado. Que a CEPLP o adote e o difunda. Que as embaixadas o apontem como referência, que o mercado use. O livro está disponível em acesso aberto, gratuito, no site da editora do CCTA e pode ser baixado e distribuído gratuitamente, desde que respeitados os direitos autorais e de edição. A estrutura básica do livro é a que apareceu na imagem inicial que vocês viram. E agora, até, inclusive, vou me dar o direito de compartilhá-la novamente para finalizar. Só um pouquinho. E aí a gente finaliza, só para mostrar a estrutura, porque nós teremos aqui os autores também falando, quem assim achar interessante. Então, a obra ela está estruturada da seguinte forma: apresentação feita pelo nosso embaixador João Ribeiro de Almeida, prefácio pelo nosso professor Vasco Ribeiro, a introdução feita por mim, Armando Malheiro, capítulo sobre a língua, o português e a associação dos países, feito por José Dalmo e Dieter, o espaço CEPLP, novamente discutido por nós, e a interculturalidade, a importância da cultura digital nesse momento, feito por mim e por professor Armando. Com licença, professor. A gente não está conseguindo ver isso que o senhor está lendo. Não está conseguindo? Agora sim. Agora sim. Eu gostou, sim, estamos. Está pronto. E aí, em seguida, vem os capítulos dos países por ordem alfabética, e incluindo, inclusive, o território de Macau. Então, cada um feito pelo seu contributo e que depois poderá falar por nós. Por nós é isso, e muito obrigado. Obrigada, professor Roberto Vilmar Satur, pelos agradecimentos e resgate do histórico da construção dessa obra. E agora convidamos aos autores ou coautores dos capítulos que queiram fazer o uso da palavra, se assim o quiserem, claro, para fazerem uma breve apresentação. Iniciem, por favor, dizendo que país representam, se apresentem, apresentem a sua equipe e, se for o caso, finalmente, um rápido esboço do capítulo. Pedimos que a fala agora se limite inicialmente a no máximo de 3 minutos e apenas um fale representando o seu país ou equipe. No segundo momento, será aberto a perguntas ao público e poderão falar mais se assim quiserem. Coautores e autores estão com a palavra. Brisa, posso falar, se puder. Então, bom dia a todos, né, a todas, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Então, vou falar aqui rapidinho, né, começar agradecendo ao professor Satur, né, pelo convite de ter, né, estar participando dessa obra tão relevante como coautora. E o capítulo 5, que foi o que eu tenho coautoria, né, ele tem como título Roteiro para Conhecer e Negociar no Brasil, Informações Relevantes, né, a equipe que elaborou, além do professor Satur e de mim, né, professora Liane Chacon, do Departamento de Mediações Interculturais, também trabalho junto com o professor Satur, a professora Márcia Félix e Márcia Cristina Silva,
paixão, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, eu acho que quando a gente vai falar do Brasil, tem que ser, né, uma equipe multidisciplinar mesmo, né, interdisciplinar, né, composta por professores que têm graduação e pós-graduação nas áreas de administração, linguística e economia, né? Então, tá passando por isso aí, além das atuações, né, na área de turismo, de línguas estrangeiras. Então, a gente está passeando aí em vários lugares, né? E o capítulo, basicamente, ele buscou trazer informações, né, relevantes no que diz respeito a questões interculturais, de negócios, do turismo, né, ligados ao Brasil, obviamente, sobretudo para quem busca conhecer ou fazer negócios aqui. Então, para entender verdadeiramente o Brasil, né, que é um país multicultural, é necessário que sejam desfeitos alguns conceitos, né, preconcebidos, né? Então, tem aquela questão dos estereótipos, né? Então, para se ter uma noção do que é de fato este país, e é aí que entram as informações, né, sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de negociar. Então, falando rapidamente, né, pelo avançado da hora, resumidamente o capítulo trata disso, né, e convida todos vocês, né, a virem conhecer, para quem não conhece ainda, né, esse país que é tão rico, tão diverso e tem tanto a oferecer. E é isso, e mais uma vez, Satu, parabéns, né, aos organizadores, aos autores, e eu acho que o curso só tem a ganhar, né, o curso de Léo, o departamento, a UFPB de um modo geral. Então, parabéns e obrigada. Obrigada, professora Eliane, e passo a palavra para, acho que tinha outra pessoa que tinha levantado a mão, havia sido José Dalmo Silva de Souza, pode falar, e depois os demais que estão na fila com a mão levantada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de saudar a todos e agradecer o convite para participar da obra e do evento de lançamento. Gostaria de registrar também que o professor Dieter, coautor, não pode estar presente por uma questão de compromisso assumido anteriormente. Eu gostaria de falar assim rapidamente o seguinte, conforme a doutora Liana Filgueira falou, né, citando o Satur, e depois o embaixador João Ribeiro de Almeida falou, sobre o sol, né, a língua portuguesa é o que nos une, e mais ainda ela ilumina, pois estamos na academia. A academia é o berço do saber científico. Dizia-se que o Brasil estava de costas para a América Latina, mas isso quando eu estava na graduação. Mas eu descobri que nós estamos de frente para a África, né? Então, em meio a essa questão toda, foi um desafio, né? E para mim, particularmente, foi um desafio escrever o capítulo, porque em meio a tantas faculdades de letras e línguas, coube um economista falar de língua portuguesa. Mas creio que foi exatamente isso que era almejado pelos organizadores, pois eles conduziram essa obra com muita perícia, muita inteligência. Então, podemos ter certeza que esse é um livro humano, feito por gente e para gente, e não só de língua portuguesa, pois eu acredito que trata-se de uma iniciativa que pode ser estendida para outras línguas, né? Eu acredito que esse não só tem um valor, essa obra não só tem um valor em si, mas ela tem um valor também de abrir caminhos para outras iniciativas. Então, gostaria de felicitar a todos, né? E um abraço especial para o Roberto Satur, né? Que foi meu aluno, um brilhante aluno, né? E agora está ajudando a iluminar o mundo. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, e agora passo para a senhora Olívia Pestana. Muito obrigada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam todos presentes. Cumprimento todos os presentes, autoridades e convidados, e envio um especial cumprimento com agradecimento aos organizadores do livro, professores doutores Roberto Satur e Armando Malheiro da Silva, meu colega e fonte de inspiração académica, agradeço obviamente pelo convite que nos dirigiram, sendo uma honra para mim e coautores, professores Vitor Teixeira e António Cardoso, é uma honra para nós termos colaborado nesta obra. Os coautores não podem estar presentes por compromissos profissionais, mas enviam também os seus cumprimentos aos organizadores e autores. É evidente que isto constituiu um desafio, no meu caso particular, devo dizer que recebi o convite através do professor Armando Malheiro, estava eu fora do país, e portanto fez-me regressar de alguma maneira
ao país, pensando no que seria a colaboração nesta obra. Cumprimento, eu, no meu caso, conforme tenho oportunidade de verificar, colaborei na autoria de 2 dos capítulos, por, enfim, diversos motivos, e que naturalmente têm estruturas diferentes, como é óbvio. Eu devo dizer que foi um desafio interessante, este que nos foi lançado, pois revestiu-se um interesse muito especial. Foi-nos entregue um guião com sugestões de escrita, não é? Que todos acedemos, mas foi-nos dada uma imensa liberdade, e o que nos permitiu responder a um mesmo desafio com diferentes olhares, tendo esses olhares origem nos nossos percursos académicos e também de vida. E são esses percursos as marcas distintivas de cada capítulo nesta obra. Ou seja, nós seguimos o desafio que nos tinha sido lançado, cada um ilustrando à sua maneira, de acordo com o que é a sua vivência, a sua experiência. E é evidente que, enquanto autores, vamos também certamente ler-nos uns aos outros, para mais nos enriquecermos e, quem sabe, algo mais que possa vir de futuro em termos de trabalho colaborativo. São só umas breves palavras, renovo o meu agradecimento aos editores da obra e espero também que este seja o primeiro trabalho em colaboração de todos os autores aqui presentes no livro, e deixo aqui um desafio. Talvez os próximos capítulos, o volume 2 da obra, fosse interessante escrevermos sobre os outros países. Já passei por essa experiência, é um olhar subjetivo também, como no início deste evento tinha sido reconhecido, são olhares subjetivos, mas que, talvez por isso mesmo, possam complementar-se e enriquecer as diferentes visões de tudo que nos une, não só, mas também, obviamente, a língua portuguesa. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Agora passo a palavra para a professora doutora Márcia Félix. Seu microfone está mutado. Agora sim. Boa tarde, né? Boa noite também aos demais. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente a oportunidade que foi dada pelo professor Satur, né? E o professor Armando Malheiros também, que foram os organizadores do livro. Eu sou professora do Departamento de Turismo e Hotelaria e gostaria de publicamente agradecer essa oportunidade em nome do Departamento de Turismo e Hotelaria, do Centro de Comunicação, Turismo e Artes e do Grupo de Cultura e Estudos do Turismo. E foi uma oportunidade de conhecer também a professora Liane, né, que sou coautora do capítulo, juntamente com ela, com a professora Márcia Paixão e com o professor Roberto Satur, e parabenizar, né, a obra, né, mais uma forma de intercomunicação, inclusive entre os centros, né, porque eu sou do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, e o Roberto é do CCHLA, então a gente também tem essa parceria. Então, é só agradecer, né, e vamos aí, como colocou a professora Lívia, vamos ler os capítulos dos demais, né, para fazer continuar essa parceria de sucesso. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Agora passo a palavra para a Constância. Constância de Jesus, desculpa. Muito obrigada pela oportunidade. Sou Constância de Jesus, um dos autores do capítulo 11, e por algumas razões as duas autores não podem estar aqui presentes. Antes de mais, em nome da nossa equipa, gostaria de cumprimentar todos os convidados que estão aqui presentes. E gostaríamos também de agradecer ao professor Roberto Satur e ao professor Armando Malheiro, como o meu orientador, que nos deram a oportunidade de fazer parte desta obra maravilhosa. É uma honra para nós de estar aqui presente no lançamento do livro. Como nós todos sabemos que Timor-Leste é um dos países mais novos do mundo e na CPLP. Como um país novo, está no processo de desenvolvimento e sabemos que a economia é um dos setores mais importantes. O negócio é um dos setores importantes na economia. Por isso, no capítulo 11, esclarecemos e elaboramos
mais ou menos tudo sobre o que os negociadores precisam de saber sobre Timor-Leste e a quem quer conhecer bem o Timor-Leste. E esperamos que o livro contribui bastante e fornecer benefício e guiar a quem quer fazer negócio e quem quer conhecer bem os países de língua portuguesa. E, por último, muito obrigado. Esperamos que possamos contribuir mais no outro trabalho. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Agora passo a palavra para o professor Dr. Francisco Esteves. Okay. Boa tarde, eu cumprimento a professora Lina Figueira Albuquerque, nome isso praticamente extensão para todas as autoridades. Eu faço questão de cumprimentar a professora Lina porque eu sou de casa também, né? Eu fiz o meu mestrado no FPB, né, na economia. Eu fui o período do professor Nelson Rosa, meu grande mestre. Então, eu vejo meus colegas do FPB, bate aquela saudade de João Pessoa. Mas é uma alegria. Quando eu recebi o convite do professor Roberto Satur, até porque foi o UFPB que nos uniu, né? Eu conheci o professor Roberto através do programa de mestrado, éramos os colegas, mas depois o futuro a vida foi nos dividir. Então eu voltei para Angola e quando eu recebi o convite eu abracei, aceitei na hora. Tentei, porque a orientação, que na verdade o único pedido que o Roberto fez, assim, não forçosamente, que na verdade poderíamos constituir um grupo para fazer esse trabalho. É claro que tentei, mas depois eu não recebi um feedback satisfatório, eu falei, não, vou trabalhar sozinho. Né? E vejo o professor Samba também, meu colega que a gente conhece, então eu acredito que nós trabalhamos de forma isolada. Então, por isso, mais uma vez, é uma obra, apesar de eu vi todo mundo elogiar a obra, a importância da obra, né? Para não ser repetitivo, eu falava, é uma coisa interessante, né? Como o Roberto e a professora Lida falaram no início, nós temos a língua portuguesa que nos une, mas temos as nossas diferenças, nós temos contextos históricos diferentes, nós temos hoje as nossas questões estruturais totalmente diferentes e nós temos uns problemas conjunturais diferentes. Mas precisamente essa diferença, né, que nós, como irmãos, precisamos conhecer essas nossas diferenças. E são essas diferenças que vão nos unir. Então, essa é a riqueza dessa obra. E a riqueza, como eu falo sempre, eu conheço as duas sociedades. Então, conheço o Brasil, conheço a Angola. Então, e essa é a diferença, porque muitos de nós africanos, quando chegamos no Brasil, o primeiro susto que nós levamos é que nós temos, quer dizer, um leque de conhecimento, ou seja, embora assim, nós conhecemos muito mais o Brasil e a recíproca não é verdadeira. O brasileiro não conhece a África. Então, esse é o primeiro choque que nós africanos encontramos, né? Então, e isso é muito importante para a gente colocar isso, ou seja, mostrar a nossa diferença, precisamente dessa diferença que vai surgir a nossa união. Ou seja, digamos, então, um negociador brasileiro, um negociador português, quando chegar, digamos, em Angola, essas diferenças culturais são muito importantes, ele precisa tomar conhecimento. As coisas que a gente tenta brincar aqui, porque na elaboração desse artigo, eu tive que entrevistar, nós temos uma comunidade brasileira muito grande aqui em Angola e uma comunidade portuguesa muito grande. Então, a parte mais importante que eu achei muito importante nisso, eu entrevistei os brasileiros e os portugueses que estão na qualidade de empresários, né? Então, daí eu perguntava, como é que é para você, empresário brasileiro, trabalhar, né, com angolano? Ou seja, você ter um trabalhador angolano. Você é um empresário português, né? Como é que você acha? Como é que o angolano se comporta? Então, a maior parte dessas informações tirei propriamente porque não podia entrevistar um angolano, a gente sempre sai com os viés meio defensivo, meio nacional, meio defesa cultural. Mas o mais importante foi isso, através de empresários brasileiros e portugueses, a me dizer como é que o angolano se comportava. Um dos mais importantes, uma das cenas que é diferente isso, que diz que o angolano, quando marca uma hora, essa hora são 59 minutos. Ora, vamos começar a reunião às 15 horas. Não, às 15 horas. O angolano vai aparecer às 15h59. Para ele, a extensão da hora é a hora. Então, são esses detalhes muito ricos que eu tentei colocar, né, que é muito importante para o negociador, né?
Também muita cena de que o angolano tem luto familiar, hoje mata a tia para não aparecer no trabalho, amanhã mata a mãe que não, aquela é outra mãe, porque nós temos famílias extensivas, temos 2 mães, 3 mães, então são esses detalhes que vocês precisam saber. Até porque eu me lembro, tem outra história também que é de chuva, isso aí totalmente, isso é tradicional, chuva, o angolano diz, não, está a chover, eu não vou trabalhar. Entendeu? E são essas coisas que temos que quebrar. Eu me lembro muito bem, tenho um colega que quando chegou na universidade no Brasil, foi um grupo, né, um grupo de estudantes angolanos, quando chegaram no Brasil, e no dia seguinte ninguém apareceu para assistir a aula. O próprio reitor saiu da universidade, foi até a casa deles e falou, o que estão a fazer aqui? Não, sou reitor, eles todos de cobertor. Sou reitor, está chovendo, nós em Angola, quando chove, a gente não vai para a aula. O reitor, vocês vão para a aula, nem que chuva canivete, nem que caia canivete. Então, são diferentes culturais que tentamos colocar com bom humor, né, que é muito importante para o negociador. Né? Então, era mais ou menos isso, claro. Nós seguimos todo o roteiro, caracterizamos o país, fizemos uma breve história econômica do país, que Angola hoje, infelizmente, está atravessando sérios problemas econômicos, né? Mas então era muito importante a gente mostrar isso, ou seja, como começa e esse problema e como é que nós estamos a tentar agora botar muito esforço tentar mudar isso, né? E espero que talvez após a pandemia, não, a pandemia não vai acabar, mas após o impacto forte da pandemia, nós consigamos avaliar então o resultado das reformas que o atual governo está fazendo. Então era praticamente isso. Mais uma vez, parabéns a nós todos, né? pela participação e parabéns ao professor Roberto e ao professor Armando pela iniciativa. Eu espero que isso seja a primeira de várias parcerias, como podemos pensar futuramente, Roberto e professor Armando, como é que podemos fazer, não só para negociador, mas também para um turista, né? Ou para, seja lá, qualquer camada setorial que precisa saber sobre os países lusófonos. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras e agora passamos a palavra para o professor doutor Samba Sané. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Pronto, eu também quero, antes de mais, agradecer os organizadores desta obra, né, os professores Armando e o professor, meu amigo, professor Roberto Satur, amigo de longa data. E até já quero aproveitar para saudar os meus professores lá da Unijuí, né? Eu, assim como o Roberto, nós somos lá, né, da Unijuí, da origem lá da Unijuí. Foi lá que eu conheci o Roberto, né? Eu fiz o meu curso lá, junto com o professor Dieter, e conheci o professor, não sei se me lembra de mim, José Dalmo, mas eu conheci todo mundo lá. Eu fui o primeiro estudante africano na Unijuí, né? Preciso dizer que, como disse o meu irmão Francisco, eu era a África, né? Eu tinha que falar da África toda, né? Em rádio, em televisão, em jornal, eu tinha que responder qualquer situação de qualquer parte da África, né? Eu era perguntado o que acontecia, por que tem fome lá na Etiópia, por que aquela guerra lá no Burundi, né? Qual é a situação de Angola, né? Tudo eu tinha que saber na ponta da língua, eu tinha que responder tudo, porque bom, o Roberto sabe, eu tinha que falar da África como um todo, né? Então, eu acho que esse livro foi oportuno, né? Foi oportuno sobretudo para a gente se conhecer melhor, né? Para quebrar paradigmas, para quebrar preconceitos, né? Para aproximar as pessoas, né? Porque isso nos ajuda muito a nos conhecer e a aproveitar, né, né, as oportunidades que cada país oferece para nosso intercâmbio, né? Cada país tem uma diversidade de possibilidades que nós podemos aproveitar, os 7, os 8, os 9 países podem aproveitar, né? Dentro de um intercâmbio de cooperação, de negócios, né? Em todos os aspectos, né? Econômicos, sociais, culturais, uma diversidade de possibilidades que estão se abrindo, que esse livro vai estar nos oferecendo agora, né? Eu acho que é um livro oportuno, né? É um livro que veio no tempo certo,
né, quando, de fato, estamos cada vez mais, a CPLP está cada vez mais se fortificando, está aproximando mais os países e os seus povos, e o livro veio a contribuir para um maior relacionamento, né? Eu acho que este é um grande significado dessa obra, e eu tive a sorte de também, né, o privilégio de ser um amigo do Satur, de ele me convidar, né? Ele convidou outros, claro, da Guiné e comigo, mas tanto eu como ele a gente não conseguiu. Aí tive que fazer o trabalho, e acredito que foi conseguir mexer com toda a Guiné, conheço a minha terra, né, e os seus problemas, as suas dificuldades, o que temos, né, de bom e de melhor, né, uma diversidade cultural imensa, né, um país, uma parte continental, outra insular, muitas ilhas, né, com enfim, o Satur já, quando ele leu o artigo, ele disse para mim, tu está querendo me levar já para a Guiné? Eu disse, faz tempo que eu queria que tu fosse para lá, né? Então, é uma grande oportunidade de a gente se conhecer, né, de a gente aproveitar tudo que nós temos de bom na Guiné, em Angola, em Cabo Verde, em São Tomé, né, em Timor, em Portugal e no Brasil, né, em Macau, né? Isso só vai nos permitir, né, ter ganhos, né, aprofundar o nosso relacionamento como irmãos, né, e contribuir para o desenvolvimento mútuo de todos nós, né, onde todos saímos ganhando, né. Parabéns a todos nós. Espero também que esta não seja a primeira e a última da colaboração que fizemos, né, um desafio maravilhoso, que hoje estamos satisfeitos com os seus resultados, né, e acredito que o Satur, como sempre, ele não para. Conheço esse rapaz faz tempo, ele mexe sempre, ele não para, né? Eu estudei com ele e trabalhei com ele também, e não é por acaso que ele foi para uma universidade pública, né? Chegou um momento, ele disse para mim, quando ele estava na comunitária, ele disse, Samba, eu acho que... E ele estava muito bem aqui na universidade comunitária, ele estava praticamente para ser o vice-reitor ou reitor. Ele disse, acho que para mim já chega, eu vou ter que mexer os pontos, vou ter que fazer outra coisa, porque a minha contribuição aqui já está muito boa, estou feliz de ter feito o que eu fiz, né? E foi para a pública. E estou vendo que ele está fazendo um grande progresso de novo. Daí eu também segui o passo deles. Então eu também já fiz a minha parte e vou também para uma pública, né? E estou aqui, né, também fazendo a minha parte. Mas é assim que tem que ser, a gente tem que trabalhar onde nós estivermos. Eu estou aqui no Brasil, é preciso dizer que como nós somos irmãos, né, nós somos sem fronteira. Aonde nós estamos, nós somos cidadãos daquele país. Nós podemos contribuir naquele país, dar o que nós podemos fazer em termos de ciência, de todo o conhecimento que nós podemos contribuir para o desenvolvimento daquele país, né? Nós temos vários brasileiros na Guiné-Bissau, empresários, professores, portugueses, isso não se conta, né? Dado a relação que temos, né? Eu apanhei muito quando eu cheguei aqui, né? Como o Satur está dizendo, apanhei muitos colegas, quase que apanhei de umas meninas por causa da língua, né? Porque uma vez um dos professores lá, o professor, como é que é o nome dele? O professor Grison, ele mandou fazer um trabalho lá, daí dividiu os grupos. Então me perguntaram como é que eu vou fazer. Eu disse, não, nós rapazes vamos fazer a pesquisa e vocês raparigas depois organizam, vocês montam. Quase que apanhei, né? Quem me salvou foi o professor, né? Veja o que tem, né, de diferenças da língua, que é muito interessante, né? E também, uma vez, eu atrasei um pouco na aula porque eu fui no banco e tinha uma fila, né? Aí me perguntaram, mas tu chegou um pouco atrás, por quê? Eu disse, é que tinha uma bicha muito comprida, né? Isso, demorei. Olha só, né? Essas diversidades são muito interessantes. A gente precisa se conhecer cada vez melhor para nos aproximarmos mais e aproveitar o que tem de bom e de melhor, não só da língua, mas da cultura, da economia, de toda uma diversidade que cada um tem uma particularidade que deve ser usufruída por todos nós, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pelas palavras.
Gostaríamos de agradecer aos autores e coautores pelas falas enriquecedoras e abrimos, caso algum outro autor ou autora queira falar, e também para o público em geral, para falar ou fazer perguntas. Se não houver nenhuma pergunta, nenhuma colocação, então nós gostaríamos de reforçar o convite para o evento do dia 4 de outubro, que vai ser uma continuação, às 15h30, no horário do Brasil. Vou estar enviando o link do próximo evento aqui no chat. E avisamos que mais 2 livros serão lançados. Agradecemos a presença de todos e todas. Avisamos que os atestados e declarações de participação serão enviados após o dia 4, para os que registrarem a presença no evento. E pedimos ao professor Armando Malheiro para agradecer e declarar encerrado o evento. Professor, seu microfone está mutado. É sempre caio sempre nesta armadilha, ter o microfone fechado. Se me é dada essa honra, eu tenho então o prazer também de agradecer a todos as intervenções que tiveram a gentileza de fazer, no fundo, com o contributo que fizeram para a obra, mas também o contributo que deram nesta sessão, que apesar da sua formalidade, eu fiquei com a sensação de que se criou aqui um verdadeiro espaço de CPLP, um espaço cultural e linguístico, que é o nosso espaço, e que, apesar das diferenças, das singularidades, das idiosincrasias, nos abre muitas oportunidades e nos abre, sobretudo, as portas para um futuro em que possamos, em conjunto, fazer da nossa vida, da vida de todos, uma vida melhor. Agradeço a todos e poderei, então, se me é permitido, dar por encerrada esta sessão. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, Satur. Tchau a todos.